Nesses dias comemoramos um aniversário estranho, dolorido, mas com cores de reflexão e considerações. Um ano sem atividades presenciais em nossa igreja local. Um ano sem abraços, sem louvor conjunto, sem aulas com seus debates, sem o cupcake dos aniversariantes da IBD, sem reuniões com grupos para responder às perguntas do concurso bíblico, sem passeios, sem atividades essas classes ou até mesmo dos departamentos, sem o retiro da igreja para fugir das pressões e opressões do carnaval. Quanta saudade do bate-papo após o culto de domingo, em meio à correria de algumas crianças e do pipoqueiro que já fazia da esquina do prédio da igreja seu local de venda. Isolamento, distanciamento e o nó na garganta a cada notícia de que alguém testou positivo. Difícil também foi enviar o parabéns pelo WhatsApp para um irmão e lembrar que, se fosse em outro tempo, um churrasco poderia estar acontecendo para comemorar aquela data. É um aniversário também que celebra várias conquistas e vitórias para a nossa igreja. Assim vimos surgir uma vida online. Famílias estreitaram suas relações pelas telas virtuais. Trabalhadores, de maneira geral, foram desenvolvendo e aprendendo a usar a tecnologia. A igreja teve que se adaptar à nova realidade, a realidade do mundo virtual. E nesse sentido que nós vimos também surgir que a igreja tem essa nova realidade desse novo normal, como diz a mídia. Sem dúvida, no meu coração, e também creio que no coração de muitos pastores e líderes, surgia uma questão: como pastorear e conduzir a igreja no ambiente virtual? Coisas incomodavam. Será que muitos dos nossos irmãos se desviarão? A igreja terá condições de continuar existindo no pós-pandemia? Pânico, medo, insegurança e dúvidas se misturavam nas orações por busca de algum entendimento sobre o que fazer e como fazer para a igreja se manter. Ao passar do tempo, fomos aprendendo e ofertando recursos aos nossos membros, aqueles que se congregam conosco, para que continuassem sendo alimentados pela palavra. O ambiente virtual foi oferecido para que a comunhão se mantivesse. Certamente no coração de muitos, uma luta se travava na seguinte posição: comunhão se dá no relacionamento presencial. Infelizmente, muitos transferiram o isolamento e o distanciamento presencial obrigatório para o ambiente virtual. A pergunta que incomodou e incomoda é: minha comunhão com Deus depende do culto e das atividades da igreja? Lembro de uma palavra do pastor Daniel Lima, dita em junho do ano passado. Ele diz: pessoalmente eu sinto falta do culto público e tenho buscado refletir do que eu sinto falta. Confesso que não é das mensagens, já que continuamos tendo acesso a elas, ainda que virtualmente. Não sinto tanta falta do período de louvor cantado, em parte, pois sou beneficiado em ter duas cantoras em casa que me ajudam a louvar por meio da música. Sinto falta de gente. Sinto falta de estar com os irmãos. Não que eu fale com todos, mas o fato de estar num evento com o propósito de me aproximar de Deus em comunidade tem impactado diferente em mim. Em parte é o fato de participar de algo maior do que eu mesmo. É o fato do estímulo de ver outros buscando a Deus comigo. É essa alegria de estar realmente envolvido em algo maior do que eu mesmo. Agora, o grande perigo da quarentena é que podemos esfriar pela falta do estímulo da igreja reunida. Nossa liderança se esmera desde o início do período da pandemia em Macapá para seguir o plano do apóstolo Paulo em Colossenses 1, 28 e 29.
pregar ou proclamar, ensinar, advertir. Glória a Deus pelos nossos professores, que se reinventaram, tanto no preparo como na apresentação de suas aulas, para que os nossos alunos tivessem aulas excelentes, não só na didática, mas no conteúdo. Assim, outras áreas da vida da igreja agiram, os departamentos, comissões. Em meio aos muitos decretos, a permissão de ter uma porcentagem reunida no prédio da igreja se tornou um desafio para a nossa liderança. Várias discussões foram feitas sempre em oração e busca por direção de Deus nas decisões. Uma liderança ciente de suas responsabilidades para com os seus congregados, para com seus membros. Uma liderança que recebia nos bastidores uma pressão para se adequar, pois todas as outras igrejas já estavam na forma híbrida, presencial e virtual. Pressão que veio presa aos elásticos de uma igreja sem fé, uma liderança, um pastor medroso. Quando pensávamos prontos para a forma híbrida, veio o apagão. Depois, as evidências de que a situação não caminhava para um patamar de tranquilidade, mas sim para novas ondas do coronavírus. Enfim, melhor manter só a transmissão online. Infelizmente, as notícias sobre igrejas e pastores que minimizavam o distanciamento e que diziam que não era realmente uma grande prevenção, acabam vindo essas notícias assim: ou testou positivo para a Covid, ou faleceu devido ao Covid. Como liderança, pensamos no melhor para o todo da igreja. Se temos errado, daremos conta no tribunal de Cristo. Se temos acertado, receberemos os galardões. Não sei quando será a nossa volta às classes da IBD, dos nossos cultos, das nossas reuniões. Só sei que a situação não é das melhores. Não sou insensível para as perdas daqueles que precisam de pessoas fazendo negócios, comprando, vendendo, mesmo sabendo que algumas mortes foram de pessoas que optaram por descumprir protocolos, alguns erradamente dizendo que vivem pela fé. Porém, não ironizo essa situação, mas oro pela família que sofre. Gostaria de ver mais os nossos irmãos e suas famílias no Zoom, porém entendo que muitos não gostam. Pelo menos usam o YouTube para ouvirem a palavra cantada e pregada. Enquanto pudermos, vamos desafiar os nossos irmãos para que participem via Zoom, para que em parte a comunhão seja mantida, pois assim a saudade é em parte aliviada. Não deixe que o distanciamento e o isolamento que a igreja pratica traga indiferença ao seu coração e também não seja uma contribuição para o seu esfriamento espiritual. Sigamos as palavras de nosso Deus por meio do autor de Hebreus nesse tempo e possamos usar isso no meio virtual, usando o telefone, a videochamada, o Zoom. Hebreus 10, 24 e 25. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, assim como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus nos guarde e Deus nos abençoe. Amém.